Olá, eu sou o Thiago Otuki, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, gostaria de deixar aqui os nossos recados de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, lives e podcasts, não deixe de fazer sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Se você gostar dessa entrevista, também deixe o seu like, faça seu comentário e as suas sugestões. Também acesse o nosso site, o clubefi.com.br. Lá você vai encontrar uma infinidade de ferramentas e conteúdos. Para ter o acesso completo, acesse a nossa área de planos de assinatura. Se você está começando agora nesse mercado de fundos imobiliários, acesse o Clube FI Educação. Lá você vai encontrar o nosso tradicional curso de fundos imobiliários, que é online, e também algumas turmas presenciais. Então, no mês de outubro, a gente já teve turmas em São Paulo, Rio e Curitiba. Então, fique atento que logo mais teremos novas turmas. Então, nosso convidado de hoje é o Arthur Losnak, que é autor do livro FIIs para Não Iniciantes. Tudo certo aí, Arthur? Tudo bem, Thiago? Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês, cara. Então, tá certo, Arthur. A gente também agradece a tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, para a gente iniciar aqui a nossa conversa, eu gostaria que falasse um pouco da tua experiência profissional, né? Você tem um excelente currículo, né, na área de investimentos, experiência na área de renda variável. Então, fala um pouco da tua experiência profissional e como é que você começou a se interessar por fundos imobiliários. Certo. Eu me formei em engenharia, né, lá no ITA, tinha uma, vamos dizer assim, todo mundo lá no ITA, acho que, assim, tem uma dinâmica mais de, assim, realmente de correr atrás das coisas, né, e eu vi, assim, que eu entrei em 2008 na faculdade, era ano da crise, e muita gente lá foi para o militarismo. Então, assim, na minha visão, todo mundo que ia para o militarismo tinha meio que uma, vamos dizer assim, um conforto, uma renda fixa, né? Eu falei para mim mesmo, pô, mas se a renda fixa agora a gente já está aqui, o que eu posso fazer para tomar um pouco mais de risco, né? Então, eu comecei a trabalhar no mercado financeiro, mais na parte de renda variável, pelo dinamismo do mercado financeiro, né? E desde que entrei, eu nunca mais saí do mercado financeiro. Então, foi alguma coisa que me atraiu bastante, e eu comecei, como você comentou, né, na parte de renda variável. Eu vivi tanto a parte do sell side quanto a parte do buy side, em recomendação de ações de empresas listadas na bolsa aqui no Brasil, né? E passando, acho que uns 6, 7 anos na parte de renda variável, eu me juntei com a gestora atual, né, com a Fran Capital, e eu fiquei mais ou menos um ano na administração de fundos estruturados, né, tanto FIPs quanto fundos imobiliários, e aí também depois eu acabei indo para gestão, para fazer gestão de fundos imobiliários e também estruturação de dívidas, principalmente CRIs e CRAs. Né, na parte de fundos imobiliários, a gente tem o listado que é o RCFA11, que é uma empresa que foi para a recuperação judicial, uma empresa do Rio de Janeiro, uma construtora, e a gente está fazendo a gestão agora para o desinvestimento dos cotistas, que eram credores da empresa lá atrás. E aí a gente também faz CRIs e CRAs, né, como o mercado de CRI cresceu bastante por causa dos fundos imobiliários de CRIs, a gente está oferecendo vários CRIs para eles atualmente, né, então eu tenho esse contato tanto em gestão de fundo imobiliário, quanto também de prover produtos para os outros fundos imobiliários do mercado. Bom, interessante, Arthur. Então, uma excelente formação acadêmica e passou por várias áreas aí, incluindo, né, a parte de estruturação, né, desses títulos e gestão também, né, de fundos imobiliários. E, claro, a gente vai falar sobre temas aqui variados, mas, de qualquer forma, eu queria então que você falasse um pouco qual que foi a tua motivação para escrever esse livro, né, e você escreveu um livro diferente dos demais que já estavam no mercado, que são livros destinados mais para investidor iniciante em fundos imobiliários, né? Então, já está lá no título, né? FIIs para não iniciantes. Sim, tá aí. Eu não mostrei aqui, Arthur, porque o meu é online, mas eu já fiquei sabendo pelo teu Instagram que é melhor ter online, porque ele já vai ser atualizado depois, né? Isso, assim, acho que voltando, começando no começo, né, assim, em 2013, lá eu comecei a ver fundo imobiliário lá na corretora que eu trabalhava, mais para investimento próprio, né, a gente via realmente que tinha uma dinâmica, vamos dizer assim,
do fluxo mensal. Eu acho que realmente, acho que todo mundo se atrai inicialmente nesse quesito no fundo imobiliário. E lá na época, assim, 2013, 14, era meio que uma terra sem lei, né? A galera comprava o fundo imobiliário logo antes de ter o dividendo, né, o DIAX, e vendia no dia seguinte para ter um prejuízo contábil, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você compra um fundo por R$100 a cota, você ganha R$1 de dividendo e tenta vender no dia seguinte R$ 99,50. Então, você ganha R$1, que é o dividendo isento, e você tem um prejuízo contábil, que é R$ 99,50 contra os R$100. Então, era uma maneira de fazer dinheiro sem pagar imposto, vamos dizer assim. O único problema é que no dia seguinte todo mundo tinha essa ideia e você vendia 98. Então, tinha sempre esse estresse, vamos dizer assim, né, de todo mundo comprar um dia e vender no dia seguinte, que a gente não tem mais hoje, né? Então, acho que realmente o mercado evoluiu bastante em termos de educação, né, para os investidores, né? E a motivação que eu tive de escrever um livro foi mais uma questão realmente de colocar meu ponto de vista, acho que, para o mercado, né? Assim, acho que todo mundo, como você falou assim, acho que muitas pessoas aqui escreveram livros de fundo imobiliário, acho que faz uma coisa um pouco mais básica, um pouco mais focada realmente, acho que no investidor inicial, e realmente acho que é uma parte muito chata, né, de regulamento, de realmente de definições, etc. E eu não quis pegar essa parte, vamos dizer assim, acho que eu falei, pô, mas beleza, eu li o regulamento, eu li as definições, o que eu faço agora, né? Acho que realmente acho que tinha essa demanda, vamos dizer, acho que essa dor de falar assim, pô, como que eu faço para escolher um fundo imobiliário, quantos que eu tenho, né? Ou como que eu monto a minha carteira, quais perguntas eu faço para o gestor, né? Ou para mim mesmo antes, para ter um conforto maior com o fundo, né? Então acho que faltava, acho que na minha visão faltava uma opinião, acho que um pouco mais sincera, uma relação, acho que mais humana, né? Não acho que Deus com os seres humanos. E aí, assim, eu falava, ó, esse fundo eu comprei por causa disso, 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 eu acertei, aquele fundo eu comprei e errei, então, assim, eu mostrava um pouco mais da minha vivência, né? E aí, quando eu acabei de escrever o livro, eu falei, pô, mas será que eu boto ou não boto essa parte mais de definições, né? Aí eu falei, pô, eu acho melhor de soltar o livro logo e acabar ele, né? Porque senão você nunca acaba o livro, né? Você sempre fica melhorando, né? Eu falei, deixa eu escrever logo o livro agora, concluir, e aí depois eu vou adicionando pontos, né, ao longo do tempo, e aí para desincentivar a pessoa a ler o meu livro primeiro, eu fiz essa brincadeira realmente para não iniciantes, né, então eu acho que é um bom filtro, né, muita gente me pergunta assim, mas o que é não iniciante, o que é iniciante? Eu falo assim, pô, realmente acho que é questão de você já tem uma noção básica antes, né? Acho que realmente assim, a gente não deveria ser o primeiro livro a ser lido seria o meu. Então acho que é mais realmente acho que algo para acrescentar, né? E era meio que um tabu também na época, né? Assim, a questão da carteira. Eu mostrei minha carteira, acho que todo mundo pode copiar minha carteira, etc. Então, não vejo problema com isso. E também acho que a questão de, vamos dizer assim, como você comentou, né? No livro digital eu sempre me esforço adicionar alguma coisa que seja mensalmente ou bimestralmente para o livro, né? Então, tem algum capítulo novo, ter algum subcapítulo novo e falar assim, o que está acontecendo, o que não está acontecendo, né? Acho que um exemplo muito bom é a questão do aporte de capital, caso o fundo venha necessitar, né, dinheiro no futuro, né? Que não era uma questão recorrente no ano passado e virou uma questão realmente muito discutida no meio do caminho, assim, né? Acho que mais para maio, junho, né, julho, teve gente discutindo que o fundo imobiliário era obrigado a fazer o cotista de fundo imobiliário era obrigado a fazer aporte no fundo imobiliário, não importa a situação. Aí teve muita gente discutindo, chamaram advogados para participar da discussão. Eu falei, olha, eu realmente concordo, o cotista ele tem a opção, não a obrigação de fazer aporte, e eu coloquei isso no livro, um subcapítulo a mais. Então, acho que eu vou realmente entendendo o mercado, né, assim, acho que vendo que o mercado está observando que está sendo demandado no momento, eu vou adicionando alguns pontos a mais no livro para ele ficar realmente robusto, né? Então, porque o ato de aprender é um ato contínuo, né? Então, você acha que realmente quem compra o físico fica congelado no tempo, e aí realmente quem tem o digital fica tendo essa oportunidade de ter aditivos, vamos dizer assim, né? Acho que pontos a mais ao longo do tempo. Mas, Arthur, já que você tocou nesse assunto, realmente, né, nos fundos imobiliários, de tempos em tempos, surge alguma temática que todo mundo acaba discutindo, né,
seja aqui no YouTube, nas mídias sociais, enfim, no nosso fórum. Então, numa situação extrema, qual é a interpretação? O cotista, ele teria que aportar recursos, como no multimercado, por exemplo, esses mais alavancados? Então, a única obrigação que o cotista tem, acho que muita gente está esquecendo, né, é no momento da oferta pública, né, seja follow-on, seja IPO, se ele falou que ele vai botar 10 mil, 200 mil, 50 mil reais, ele tem que ter aquele dinheiro disponível, caso a corretora exija aquele dinheiro. Então, mas em caso, vamos dizer assim, de falência do fundo, patrimônio negativo, etc., pode haver uma convocação, pode haver uma solicitação, mas você não tem a obrigação de fazer aportes novos, né? Realmente, o único aporte que você faz é aquele que você assina com a corretora no momento da oferta. Certo. Bom, daí isso acaba um pouco com essa discussão, mas também para fundo imobiliário para multimercados, acho que são poucas situações que eu me lembro, né, que aconteceu isso. Para fundo imobiliário também é uma situação, nunca é impossível, mas a probabilidade acho que é muito pequena, né, Arthur? Não, como muitas pessoas comentaram, assim, acho que realmente, acho que o ponto não acontece do dia para a noite, né, acho que, assim, sendo bastante sincero, né, acho que tem uma contrapartida, né, um ativo real, às vezes, né, os CRIs, etc., assim, que não acontece do dia para a noite, né, então, você vê uma tendência de pior e você vai realmente, acho que, aprendendo, né, vai entendendo que aquilo pode realmente degringolar, ou então, realmente, pode, assim, acho que pode voltar, né, pode sobreviver, né? Até o Bart comentou, assim, acho que o cenário mais catastrófico seria se um terremoto derrubasse o seu prédio e o prédio vizinho e você não tivesse seguro. Então, realmente, você deveria ter contas superiores ao seu patrimônio, vamos dizer assim. Mas não é o caso, né? Toda administradora que se preze tem um seguro, né? Acho que, assim, todo mundo se prepara bem para algum evento mais fora do comum, vamos dizer assim, né? Acho que mas, como você comentou, assim, não é uma coisa comum. Então, até multimercados, né? Multimercados, eles têm os níveis de risco que os próprios riscos internos obrigam eles a zerarem posições quando eles estão perdendo muito dinheiro. Então, é muito difícil você ver um multimercado, sei lá, perder 40% no dia, acho que 10% no dia, etc e tal, até pode acontecer, mas o limite de risco não permite eles fazerem essas maluquices, né, esses excessos, vamos dizer assim. Sim. E Arthur, voltando à nossa linha aqui do livro, então ele está disponível na Amazon, né? Tanto o formato digital, como também quem quiser comprar ele, como você mostrou aí, o livro impresso, né? Isso. Na Amazon é o americano, você tem que importar, infelizmente, dos Estados Unidos, mas acho que a Clube dos Autores tem o físico também, que é um pocketbook lá que eu fiz também, que é a mesma coisa, né? Mas acho que o ponto é esse, assim, realmente o físico tem esse problema de quando você compra, você não tem acesso mais aos updates adicionais que eu me esforço sempre em gerar, né? Como teve um exemplo, né? Tem uma demanda muito grande de qual que era o preço que eu comprei os ativos, etc e tal, eu coloquei os preços depois, assim, preço de compra, né? Eu não ajustei por dividendo, mas é o preço de imposto de renda, né? Então, assim, eu coloquei lá e as pessoas podem comparar, né? Na primeira vez que eu escrevi o livro, não tinha essa ideia, assim, de colocar preço. Então, acho que mais uma questão, realmente, a gente ouve muito feedback, né? Pô, melhora isso, coloca aquilo. Então, acho que tem muito feedback, a gente vai evoluindo o livro nesse sentido. E, como você falou, eu li o seu livro e realmente ele não é um livro, apesar de ser destinado para investidores que já conhecem fundos imobiliários, ele não é um livro também com uma abordagem que eu estou acostumado a ler esse tipo de livro, né, com uma abordagem mais acadêmica, com definições, notinhas de rodapé, citações, ou qualquer tipo de formalização matemática nos modelos que você porventura fala, quer dizer, é um pouco de um relato pessoal que é aquela ideia de ter uma leitura, vamos dizer assim, mais agradável, né, para o investidor de fundos imobiliários, não é? Sim, até eu tentei fazer parágrafos bem pequenos, bem curtos, realmente para ter uma facilidade melhor para a leitura, né? Porque realmente, se você bota parágrafos de um livro, uma página, 2 páginas, a pessoa já fica com sono, né? Então, realmente, acho que assim, eu me preocupei realmente com a questão de acessibilidade e falar assim, pô,
eu leria esse livro se eu fosse eu mesmo, assim, acho que eu recomendaria alguém para ler esse livro, então acho que realmente as pessoas têm um pouco mais de... O quanto mais a gente facilitar o acesso à informação, né, acho que fugir dos termos técnicos é melhor. É óbvio que às vezes é difícil de fugir, né, eu até coloquei o FFO ali, teve gente falando o que era FFO, mas o quanto mais você deixar acessível, na minha visão, é melhor, né, e eu sempre me preocupei com isso, e a cada revisão eu tento sempre ir nessa direção. E Arthur, então, para a próxima pergunta aqui, um tema que eu acho que agora também está todo mundo comentando. A gente já está com, no último relatório aqui, já com mais de 470 mil investidores, né, pessoas físicas em fundos imobiliários, quer dizer, mais que dobrou o mercado desde o final do ano passado para cá. Então, como é que você analisa esse crescimento rápido do mercado? E se você considera, que acho que é o debate, né, é um crescimento saudável, ou você considera aí meio que uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma euforia? Então, assim, na minha visão, realmente, assim, acho que a Selic caindo bastante, né, o juro longo, né, a NTNB longa caindo bastante também, incomoda o investidor, realmente as pessoas começam a falar assim, pô, 1% ao mês era o mínimo que eu queria, e agora realmente é uma coisa bastante difícil, vamos dizer assim, né, então, assim, acho que esse incômodo das pessoas realmente que tiveram que migrar da renda fixa para outros produtos, dentre eles o fundo imobiliário. E, na minha visão, também tem a questão realmente fiscal do Brasil, né, que você está tendo cada vez mais consciência de que o seu dinheiro, né, o seu futuro, a sua aposentadoria não pode ficar sempre dependente do governo, que seja federal, estadual ou municipal, né, então, e você ter uma fonte de renda diferente, adicional, e o fundo imobiliário ser um produto de um ticket médio baixo, né, então, com R$100, com R$120, você já consegue já investir em vários fundos imobiliários. E assim, grande parte da população brasileira, eu acho que é capaz de guardar R$100 por mês, tá? E acho que como as corretoras também, acho que derrubaram a corretagem para fundos imobiliários, né? Como assim, realmente a gente está mostrando, vamos dizer assim, sendo mais amigável com o cliente, né? Acho que eles poderiam cobrar taxas mais altas, mas estão todo mundo cobrando taxas mais baixas, então acho que a gente está vendo realmente um movimento mais proativo, né? Pró fundos imobiliários. Então, essa que é a minha visão, assim, acho que não é a bolha, eu acho que realmente tem muita gente inocente, vamos dizer assim, na minha visão, né, que acha que olha o último dividendo e perpetua ele. A gente tem que realmente, acho que, mostrar para as pessoas que é mais importante entender o futuro do que o passado, mas, na minha visão, assim, acho que é um movimento que as pessoas foram compelidas a fazer, né, não foi uma coisa natural, né, você não acorda do dia para a noite e fala assim, vou investir em fundos imobiliários, você fala assim, pô, eu tô vendo que o governo está quebrado, pô, eu tô vendo que realmente não dá mais para ganhar 1% ao mês como ganhava antes, então o que eu posso fazer, né? Então, assim, acho que você está incomodado e você realmente tenta achar uma solução e o fundo imobiliário, como ele tem esse costume, né, não obrigação, mas costume de pagar mensalmente, então você tem um conforto e uma autoeducação, né? Se o fundo imobiliário te pagava, sei lá, 50 centavos no mês, agora está te pagando 40, você vai questionar, vai correr atrás. Então, assim, você tem realmente um grau de exigência maior que a gente não vê em ações, né? As pessoas não ficam toda hora cobrando porque caiu tanto naquele mês, não no outro. Nas ações a gente não tem essa... Tirando bancos, a gente não tem essa frequência, vamos dizer assim. Então, na minha visão, acho que foi realmente algo compelido pelas pessoas, né, pelo mercado, né? E foi algo que realmente se popularizou bastante. Então, a gente está vendo realmente, acho que tem muito aventureiro, tanto acho que como investidor, né, como também acho que alguns produtos a gente pode ver se vai ficar de pé ou não no futuro, mas na minha visão a gente está um mercado que está aprendendo, está crescendo e em termos líquidos acho que é muito positivo para, assim, acho que para a indústria, né, acho que realmente, eu até brinco, eu falo assim, quanto mais gente que olha o fundo imobiliário, quanto mais gente que olha o setor, melhor fica o setor, porque realmente se um gestor faz uma coisa que as pessoas não gostam, ou se o fundo imobiliário está distribuindo demais, ou até, vamos dizer assim, menos do que ele deveria, tem o questionamento e tem a resolução, né, acho que a simplificação, né, acho que a discussão sobre isso, que a gente não via lá atrás, né, tinha muita pouca governança, e a gente está vendo agora realmente uma melhoria da governança para a indústria como um todo.
Então, a gente está vendo agora o webcasts, né, teve da RBR recentemente, então, assim, e não tinha isso lá atrás. Então, acho que os gestores têm uma preocupação cada vez maior de serem transparentes com os seus investidores, né? Isso que eu vejo. Sim, sim, acho que aumentando o número de investidores, também está vendo do outro lado, né, aumento de novos fundos, os fundos existentes estão aumentando, né, seu capital, quer dizer, o mercado fica mais líquido, a governança tende a melhorar, porque tem mais investidores, e o mercado também, de certa forma, tende a ficar mais eficiente, né, na formação dos seus preços, e também concordo contigo, acho que não dá para dizer que é uma euforia, mesmo com essa quantidade, porque eu acho que foi um movimento meio que obrigatório, uma coisa meio que inédita, que ninguém entendeu, porque vocês concordam, né? Desde 1999, quando iniciou o sistema de metas de inflação, nós já estamos falando aí de, né, mais de 20 anos, quer dizer, a taxa de juros nunca teve tão baixa, com uma previsão, uma expectativa que fique nesses patamares um longo tempo. Então, até os ativos de renda variável também vão ter que encontrar o seu novo patamar, vamos dizer assim, né, com esse novo nível aí de taxa de juros, né? Não sei se você concorda com isso. Não, acho que sim, acho que não dá para negar também que acho que o mundo ajuda, então, assim, todo mundo está com taxas baixas lá fora, taxas até negativas em alguns países, então o Brasil consegue realmente derrubar os juros de uma maneira um pouco mais comportada, vamos dizer assim, mas se o mundo lá fora subir os juros, aí a gente realmente vai ver o que vai acontecer, né? Mas assim, acho que não é a realidade no curto prazo, na minha visão. E acho que é bom lembrar, né, assim, quando o Lula entrou no governo, sei lá, em 2003, a taxa de juros era 22%. Então, assim, era realmente, assim, a gente, um dígito, 5%, né, tá realmente em outro patamar, né, outra realidade que a gente pode discutir se o Brasil consegue segurar essa taxa por muito tempo ou não, mas realmente, acho que essa realidade que a gente está vivendo hoje realmente obriga as pessoas a saírem da renda fixa, né? Renda fixa seria algo mais conservador, né, na prática, né? Não realmente algo para você ganhar dinheiro, algo para você ter liquidez, né? Acho que é uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, mais correta, né? Você toma mais risco e você pode ganhar mais dinheiro, né? Não você toma menos risco e você ganha mais dinheiro, que era o que aconteceu lá atrás, em algumas vezes, né? Sim, eu concordo contigo. Você falou, acho que essa é a palavra certa para o movimento que está acontecendo. Eu vejo isso muito no meu dia a dia, de pessoas, amigos, parentes, que eu sei que são muito conservadores em investimentos, até pessoas que têm um volume maior de recursos, que eu sei que tem quase tudo em renda fixa, começaram a me ligar: ei, Thiago, o que eu faço agora? O que tu acha? Esse é o sinal de que realmente, como você falou, né? O pessoal está meio que se obrigando pela rentabilidade baixa, procurar alternativas, e o fundo imobiliário dentro da renda variável é uma alternativa interessante por N motivos que a gente vem discutindo há bastante tempo. E Arthur, o teu livro, como a gente está comentando aqui, não é para iniciantes. Eu já fiz essa pergunta para alguns entrevistados aqui, focado para os iniciantes, então vou fazer a pergunta para você, né? Quais as armadilhas que investidor experiente deve tomar cuidado? Então, eu lembro que foi uma propaganda que era, acho que na TV, lá, acho que lá atrás, né? Falou assim que o cara fez, né, arrumou todo o carro, etc e tal, para viagem no feriado. Agora fala assim, pô, mas eu tô careca de saber disso, né? Então, literalmente, a gente tinha aquela piadinha, né, do pneu careca, né? Então, acho que você, às vezes, fica tão acostumado com algumas coisas que você deixa passar, realmente, outras por besteira, né? Então, assim, acho que quem está mais tempo no mercado, etc e tal, acho que na minha visão, não deveria largar o osso, vamos dizer assim. Eu acho que não dá para você, sei lá, desligar e ficar, sei lá, 6 meses, um ano sem olhar para algum ativo que você tem, né? Acho que assim, você não precisa olhar todo dia, mas realmente acho que você tem uma frequência e acompanhar, né? Qual que é a sua tese de investimento e ver se ela está sendo cumprida ou não. E se ela não estiver sendo cumprida, você se questionar, né? Assim, o que está acontecendo? Se ela vai melhorar ou vai piorar, né? Acho que nunca deixar as coisas num piloto automático, na minha visão, né? Acho que sempre eu brinco que tem a tese da cadeira, né? Que assim, você tem a base da cadeira é a sua tese de investimento e o pé da cadeira são os argumentos. Quanto mais argumentos você construir para a sua tese de investimento, melhor. Que alguém quebra uma, quebra duas, pernas da cadeira, ela está viva ainda, consegue segurar. Então,
na minha visão, acho que a dica mais importante que eu dou é realmente essa, acho que é assim, você construir a sua tese de investimento com argumentos sólidos, independentes, e revisar esses argumentos para ver se eles valem ainda ou não, né? Como pode ser, vamos dizer assim, dar um exemplo de laje corporativa, né? Eu acredito também na melhoria de preços do metro quadrado aqui na região do Itaim, por exemplo. Daqui a 6 meses, se os preços melhorarem, então minha tese, meu argumento se confirmou, né? Mas se os preços não melhorarem ou demorarem um pouco mais para melhorar, eu vou ter que realmente rever essa tese e questionar para ver se ela está ainda válida ou não. Então, acho que isso que, assim, acho que você tem que se preocupar, né? Um exemplo também, sei lá, de shoppings, né? Eu acho que a economia melhora, o consumo melhora, então os shoppings vão começar a faturar mais. Mas aí o shopping não fatura mais, sei lá, ele tem dificuldade, a concorrência na região está um pouco maior que o esperado, né? Então, assim, acho que, às vezes, as pessoas, acho que simplificam muitas coisas e depois esquecem que realmente aquele filho é seu, né? Acho que no final do dia, vamos dizer assim, né? Não é só você comprar as cotas imobiliárias e jogar fora, né? Acho que realmente você tem que lembrar que ele existe, né? Lembrar que o dinheiro seu está lá e você tem que falar assim, pô, eu esperava que ele rendesse tanto nos próximos, sei lá, 2, 3 meses. Se ele não está pagando tanto dividendo nesses meses, o que aconteceu? Acho que realmente tem uma preocupação com você sempre se realimentar, né? Sempre se aprendendo e falar assim, a região de São Paulo, o Itaim, está com 0,5% de vacância, e agora todo mundo deve descer para Berrini, deve descer para a Chácara Santo Antônio. Tá bom, mas em quanto tempo isso vai acontecer, né? Já dá para pagar na frente ou ainda não? Então, assim, você sempre tem que se preocupar em ser o advogado do diabo no final do dia, né? Você ser o próprio, assim, como o dinheiro é limitado, né? Sempre você sempre tem que falar assim, pô, eu compro esse ou aquele ativo. Né? Então, acho que você sempre acorda todo dia com aquela carteira e fala assim, pô, essa carteira que eu tenho é a melhor carteira que eu poderia fazer, ou então não, eu posso ter uma carteira melhor, sei lá, daqui a 2, 3 meses. E aí construindo, ajustando ela a cada dia para que ela melhore sempre, vamos dizer assim. Bom, interessante, Arthur. Então, a ideia é que mesmo o investidor experiente não fique confiante ao ponto, não, vou deixar minha carteira lá, né, vou revisar só de tempos em tempos e pode perder oportunidades ou pode obter algum prejuízo que poderia ter sido evitado. Mas acho que o grande desafio, Arthur, não sei se você concorda com o exemplo que você deu, né? Você tem a tua tese e você tem lá algumas bases de sustentação. Então, à medida que vai passando o tempo, a tua tese vai sendo testada pelo mercado. Né? Então, o mercado vai passando o tempo. Acho que o grande desafio é entender o que é ruído, que acontece todos os dias no mercado, né? Principalmente em ativos que são negociados em bolsa, e o que realmente são quebras, né, desses pilares até o momento que aquela tese já perde sentido e que, de repente, você teria que realmente rever a sua tese e, quem sabe, até sair daquele ativo e comprar o outro. Então, acho que para o investidor mais experiente, como é que você enxerga isso? Você vê também que isso que é esse ponto que é a dificuldade? Não, concordo, realmente, acho que não é uma coisa, vamos dizer assim, óbvia, você realmente separar o ruído do que realmente é um fato que impacta a sua tese de investimento, e é aquela história de sempre, né? Você só aprende de verdade depois que já aconteceu. Então, acho que o caso do XPCM, né, que eu brinco bastante, assim, né, que depois da Petrobras anunciar a saída, era óbvio que ia dar merda. Mas antes, a gente tinha, sei lá, 11 mil cotistas. Então, assim, eu não tinha conforto, eu não tinha, mas, assim, tinha 11 mil pessoas lá, físicas ou jurídicas, que tinham criativo. Então, assim, eu acho realmente uma coisa que a gente, às vezes, confia demais, sei lá, nos prestadores de serviço, né, no gestor, no administrador, etc., e, às vezes, as coisas não dão como deveriam acontecer, né? Acho que no caso do XPCM, né, olhando para trás, era muito fácil falar que o gestor e o consultor imobiliário deveriam ter falado para a Petrobras, pô, vamos reduzir o preço, vamos ficar aqui mais um tempo, né? Mas, como não veio a público as conversas que eles tiveram, as interações que eles tiveram, a gente não sabe a briga entre eles, né, a queda de braço, para ver quem que tinha um poder de barganha maior na história. Então, existem, como você fala assim, realmente tem que separar o que é ruído do que realmente importa, e também acho que existem coisas que não estão na nossa alçada. E é bom a gente depender o mínimo possível dessas
aspectos da nossa alçada, né, que o principal deles seria realmente os fatores macro, né, realmente, pô, a região pior, etc e tal, e também acho que a decisão do gestor, que às vezes, realmente, algumas vezes o gestor tem decisões muito boas, e outras vezes também não tão boas, então acho que a gente tem que sempre estabelecer essa relação de confiança com o gestor e questionando se aquela relação de confiança é válida ou não, né, acho que ao longo do tempo, né. Sim, interessante, mas o ponto é também, né, Arthur, nesse caso, o exemplo que você falou, ao contrário dos outros exemplos que você tinha citado, da laje, do shopping, são coisas que você consegue controlar. A decisão de um inquilino sair ou não, mesmo dependendo da situação de mercado, ele pode simplesmente decidir por qualquer motivo que você não consegue colocar em modelo nenhum, nem construir tese nenhuma, né? Então, daí entra toda aquela história, que de repente vai ainda falar aqui, se você tivesse uma carteira bem diversificada, o XPCM não representasse tanto peso no seu portfólio, então, mesmo em situação dessa adversa, você teria um bom controle, né? E entrando aqui na outra pergunta, Arthur, quais são os fatores que você considera mais importantes para comprar um fundo imobiliário e qual é o método que você utiliza? Você utiliza métodos mais sofisticados, como valuation? Então, acho que vamos dizer assim, na minha visão, assim, cada segmento, né, de fundos imobiliários tem o seu próprio método, né, vamos dizer assim, eu uso mais valuation para shoppings, né, que na minha visão, é um setor muito parecido com o setor de shoppings na Bolsa, então acho que como eu usava valuation de CF nos shoppings listados, acho que é mais fácil usar também, acho que valuation para eles, e, vamos dizer assim, para laje corporativa, eu uso mais o método comparativo, para fundo imobiliário de CRI e para fundo imobiliário de FOF, eu uso mais realmente, eu tento entender qual é a ideia do gestor, né? Acho que é assim, ver qual é a liberdade que ele tem no regulamento e ver realmente se ele consegue usufruir essa liberdade ou não, vamos dizer assim. Então, vou te dar um exemplo, né? Tem dois tipos de FOF na minha visão, o FOF mais puro sangue, que ele só pode comprar fundo imobiliário, e o FOF que pode comprar também CRI. Então, vamos dizer assim, se em algum momento houver queda nos fundos imobiliários, o FOF, como ele tem fundo imobiliário, ele vai sofrer. O FOF que pode comprar CRI, teoricamente, ele pode se defender um pouco mais. Então, assim, na minha visão, hoje, eu prefiro realmente comprar esses FOFs que têm maior liberdade, porque, no meu entendimento, maior liberdade significa menos desculpas para ele não ganhar dinheiro. Então, isso que eu vejo, assim, para mim, assim, o quanto de liberdade você tem e o quanto de desculpa você pode me dar se você perder o dinheiro. Então, acho que é isso que eu tento analisar, né? E, assim, olhando para um fundo imobiliário qualquer, né? Assim, você tem 2 cavalos para ganhar dinheiro em fundo imobiliário, né? Ou um é via dividendo, todo mês pingando o dividendo na sua conta corrente, outro é o ganho de capital, tá? E a melhor maneira que eu acho realmente de você ganhar dinheiro em fundo imobiliário é você tentar enxergar alguma maneira, né, algum aspecto do fundo imobiliário alvo, vamos dizer assim, que os outros não estão enxergando. Né, dá um exemplo muito simples, vamos dizer assim, o TRXL11, né, estava com vacância, tinham 2 imóveis, né, vazios, as pessoas estavam com medo, eram contratos típicos nos outros, né, e do nada ele conseguiu locar os outros imóveis, e as pessoas começaram a pagar, porque aqueles imóveis estavam cheios, né, então, mas antes você comprava aqueles imóveis de graça, em termos práticos, vamos dizer assim, então, é mais uma questão realmente da relação risco-retorno. Se todo mundo está excessivamente pessimista com um determinado ativo, talvez tenha uma oportunidade. Se todo mundo está muito otimista com outro ativo, talvez seja, acho que na minha visão, sei lá, momento de pensar para ver se realmente vale a pena você ter aquele ativo ainda, né? Então, acho que se você age pela manada, você nunca consegue ganhar um dinheiro grande. Você realmente, acho que, às vezes, você perde a oportunidade de entender melhor o ativo só porque os outros estão comprando junto com você. Então, acho que é sempre bom entender o que aquele ativo significa, se ele consegue gerar renda no futuro ou não, e aí você, acho que tendo posse dessas
dois pontos, né, você consegue realmente construir a tese de investimento para o seu fundo imobiliário, e aí você, vamos dizer assim, na minha visão, você consegue realmente ver de se faz sentido ou não ter aquele fundo imobiliário, né, assim, acho que um fundo muito famoso, né, que é o Shopping Higienópolis, ele por muito tempo pagava menos que a NTNB, equivalente, aí eu falo assim, pô, mas o fundo imobiliário é um ativo de maior risco, ele está pagando menos que a NTNB equivalente, então, assim, alguma coisa está errada aqui na história, então acho que você sempre tem que partir dos ativos que não tem risco, né, e aí caminhando e cobrando um prêmio a mais, né, cobrando um retorno adicional para os ativos de maior risco. Então, até falo no livro, assim, né, se você não quer ter dor de cabeça, não quer tomar risco, etc e tal, você compra um NTNF e segura até o vencimento, que você nunca vai ter o rendimento está contratado, né? Então, na minha visão, assim, já dado que o fundo imobiliário tem um risco, né, você realmente tem que cobrar uma taxa de retorno um pouco maior. E dado que tem essa taxa de retorno um pouco maior, você vê se realmente você está confortável com ela, né? Que até acho que no primeiro capítulo do meu livro falou isso, assim, que é bom frisar que nem todo mundo deveria ter fundo imobiliário. Acho que assim, tem que ser realmente, acho que você entender o seu perfil de risco, se você aceita, sei lá, o seu investimento cair, sei lá, 1% no dia, 2% no dia, se você acha algo comum, algo tranquilo. Senão, acho que realmente você não deveria investir nesse tipo de ativo. Então, eu sempre procuro ajustar os meus investimentos de acordo com risco-retorno e sempre partindo do ativo livre de risco aqui no Brasil é a Selic, né? Arthur, então, nesse processo, então você comentou que para cada, não existe um modelo que é aplicável a todos os segmentos, né, de fundos imobiliários, quer dizer, o valuation mais tradicional, né, o fluxo de caixa descontado, então ele é mais aplicado, na sua opinião, ao segmento de shoppings, você utiliza outros métodos para outros segmentos, mas uma linha de corte, como você falou, de avaliação, né, já entrando aqui na parte de preço, né, e retorno, seria, e risco, claro, né, que é importante, seria essa análise da NTNB. Eu já vi, né, porque a NTNB você compra, você tem a garantia, entre aspas, nada é garantido na vida, né, enfim, também o governo pode dar o calote, apesar de ser pouco provável, mas você tem a garantia até o vencimento receber aquele retorno com o IPCA, né, então seria um retorno real, vamos dizer assim, algo que não é garantido no fundo imobiliário, então você requer um prêmio. Eu já vi estudos com um prêmio histórico, isso desde 2011, falando que é em torno de 3 a 3,2, que seria a média do mercado, né, em relação ao NTNB, o que você deveria buscar em termos de yield, né? Agora já estão falando em 2, porque as condições do mercado mudaram. Então, você concorda? Esse seria um novo patamar, uma boa métrica, esses 2% na média, vamos dizer assim? Não, sim, eu acho assim que é como a gente vê em ações, né? Como eu vi no mundo de ações, a gente compara bastante, tipo assim, com uma empresa que é boa, vamos dizer assim, uma Renner da vida, com uma empresa que não é tão boa, como a Marisa atualmente, qual que é o prêmio justo de uma para outra, né? Assim, não tem uma ciência exata para definir o prêmio justo, né? Mas tem uma coisa que a gente chama de nível de conforto. Então, realmente, assim, como a gente comentou no começo, assim, que está tendo um fluxo muito grande para fundos imobiliários, então, realmente, acho que esse prêmio vai realmente reduzir. Então, eu já vi gente falando de 1,5%, né? Você comentou de 2%, né, Thiago? Então, assim, na minha visão, realmente vai ter uma redução de prêmio, mais para uma demanda maior do produto de maior risco, que é o fundo imobiliário, né? Nesse caso, entre os dois. Então, mas não tem uma ciência exata, né? Acho que é sempre bom frisar que o prêmio tem que ser positivo, né? De resto a gente tenta descobrir ao longo do tempo qual seria o prêmio justo, né? E o mercado vai ajustando, né? Acho que ao longo do tempo. Sim, aí entrando, acho que encadeando com a próxima pergunta, né? Tem uma frase que tem no seu livro, né? Que me chamou a atenção, porque é um debate que desde que eu estou aqui no Clube FI há 2 anos e meio, que eu vi que a toda hora volta, né? Que é o preço importa ou não, né? Você colocou lá exatamente sempre essa temática bastante polêmica, vamos dizer assim, né? Então, qual que é a abordagem que você coloca no seu livro sobre essa questão, o preço importa ou não? E se o indicador também, né, o PVPA, que o pessoal discute bastante, ele seria um bom indicador para avaliar essa questão do preço.
Então, assim, na minha visão, o preço importa, acho que por um motivo muito simples, né? Você poderia estar comprando pela metade o ativo, né? Vamos dizer assim, em vez de você comprar uma cota, você poderia estar comprando 2 cotas pelo mesmo preço. Então, acho que, na largada, o preço já importa, né? E aí, no livro, eu fico brincando com alguns exemplos, né? Que eu falo assim, pô, se você gasta lá, R$ 30 no restaurante no almoço, dá, sei lá, coloca 2 zeros na frente, né? R$ 3.000, e dá diferença de gorjeta pro garçom. E aí você vai ver que no final do mês, realmente, o preço importa, né? Então, em vez de você pagar 3.000 e você só pagar R$ 30 pelo almoço, ao longo de 20 dias úteis, você vê realmente que uma coisa é relevante, né, impactante. E eu acho importante, assim, que o preço importa. Até tem um exemplo, né, antigo, né, que é do Nifty 50, né, das empresas americanas que eram fenomenais, iam crescer para sempre, etc e tal, e elas estavam tão esticadas que as pessoas, assim, não conseguiram recuperar o investimento, sei lá, antes de 20 anos, né? Então, assim, eu acho importante, vamos dizer assim, ter a diligência e falar assim, pô, eu poderia comprar esse ativo a um preço mais barato ou mais caro, né? Eu acho que o bom do fundo imobiliário é realmente essa questão do tato, né? Você fala assim, pô, tem um prédio aqui na Faria Lima, os vizinhos negociam, sei lá, 27 mil metros quadrados, R$ 27.000 metro quadrado, e agora esse daqui está a 22. Faz sentido, não faz? Então, você acha que tem, assim, o preço realmente, a minha visão importa, né? Então, acho que só quando você realmente, na prática, né, paga a conta, que você realmente está vendo isso impactar, né? Na minha visão pessoal, o único momento que o preço não importa é quando você quer matar um concorrente. Então, você começa a destruir valor, gastar dinheiro adoidado e fala, pô, depois disso, a gente eliminou os concorrentes e sobreviveu. Então, a gente pode dar como exemplo, né, voltando para ações, quando o minério caiu para $30, né? Muito aventureiro saiu do mercado e a Vale, a Rio Tinto, a BHP sobreviveram e dominaram o mercado. Então, assim, na minha visão, esse é o momento que o preço não importa, assim, quando você realmente quer matar os concorrentes. Tá? Mas a gente não está aqui no business de matar concorrentes, a gente está no business de ter investimentos por longo prazo. Então, então para a gente o preço importa. E o preço sobre o valor patrimonial, como o valor patrimonial é um valor divulgado mensalmente pelas administradoras, a gente tem um feedback muito rápido desse preço. Mas o problema é que o preço não é atualizado mensalmente, né? Tem alguns ativos lá dentro, eles possuem a obrigação de ser atualizados só anualmente. Então, vamos dar um exemplo do FVBI. O patrimonial dele era R$ 200 milhões, e agora, na virada de agosto para setembro, o patrimonial dele virou R$ 300 milhões. Né, teve um laudo novo e atualizaram o preço novo do ativo. Então, o fundo imobiliário que estava 1,44, 1,4 preço sobre o VPA, virou 0,98. Então, assim, se você ficasse religiosamente no preço do valor patrimonial, você não terá surfado essa oportunidade, né? Então, acho que, assim, na minha visão, você tem que entender como que funciona essa composição do valor patrimonial do fundo. E aí, para laje, que é mais fácil, para shopping, que é mais fácil, é via laudo. Então, você vê o laudo do ativo e vê se você concorda com as premissas do laudo ou não. Para CRI, é um pouco mais difícil, porque cada administrador tem a sua liberdade para marcar o CRI onde ela quiser. Tá? E não é um problema só de fundo imobiliário. Alguns fundos de crédito também têm essa liberdade, né, essa discricionalidade de marcar onde eles querem, onde eles acham correto, vamos dizer assim, né, os CRIs ou outros ativos de crédito, né. Então, na minha visão, quando os administradores falarem que os ativos estão marcados de determinada maneira, ou está marcado a custo, ou a valor de mercado, a gente consegue ter um discernimento melhor para ver se aquele valor patrimonial está correto ou não. Tá? Na minha visão, a gente deveria fazer um valor patrimonial pro forma, tá? E aí, por último, o de FOF realmente acho que é o mais sincero, né? Que ele pega o valor da cota de mercado do último dia do mês dos ativos que compõem o fundo e marca ele. Então, na minha visão, o FOF nunca deveria negociar prêmio de valor do valor patrimonial, porque você tem uma camada a mais de taxa, né, do próprio FOF para ter aqueles mesmos ativos. Lá atrás, né, sei lá, tinha 30%, 40% de desconto dos FOFs e faz sentido comprar
muitos FOFs, né? Mas hoje, realmente, acho que você tem que ter uma diligência maior e não comprar qualquer fundo imobiliário que está abaixo de book, né, do valor patrimonial. E sim, acho que o que você tem conforto em fazer, junto com o valuation que a gente discutiu lá atrás, e falar assim, pô, esse prédio aqui eu estou comprando a 22 mil reais metro quadrado, esse prédio aqui eu estou comprando a 10 mil reais metro quadrado, a região está a 30, a região está a 15, então faz sentido eu comprar porque está mais barato que os peers. Acho que assim, acho que essa que é a discussão na minha visão, né? Não ficar preso a uma única métrica, e sim, realmente, acho que entender como ela funciona e construir ela, ajustar ela da melhor maneira que puder, né? Não sei se você concorda que esse indicador, acho que você colocou muito bem, né? Então, dentro do que você falou, esse indicador ele pode ser uma primeira camada de análise, né? Porque, por exemplo, se tem um fundo que está com um PVPA muito baixo, aí você olha o yield muito alto, né, em relação aos seus pares, com certeza, está falando aqui de eficiência de mercado, né? Com certeza aquilo ali não é um almoço grátis, né? Olha, esse fundo aqui está muito barato, quer dizer, porque o investidor tem que entender que existe retorno e existe risco. Então, não é que aquele fundo está barato, quer dizer, com certeza não, mas uma grande chance do mercado está embutindo no preço um fator de risco que possa ocorrer. Sei lá, um inquilino que possa sair lá logo mais. Quer dizer, então acho que tem que tomar um pouco de cuidado sempre avaliar esse tipo de situação, né? Não, sim, acho que dando acho que um exemplo, né, dando nome aos bois lá, o Almirante Barroso, né, o FAMB 11B, então assim, se você olha para ele, ele tá barato, mas você sabe que a caixa pode ser a qualquer momento, então assim, acho que é uma questão realmente de, antes de tudo, de fazer conta, você tem que conseguir realmente entender a história do fundo, o que está acontecendo com o fundo, o que já aconteceu, o que pode acontecer, e aí depois você olha realmente para as métricas mais financeiras, né, depois você passa do qualitativo, e tem esse desafio, na minha visão, né? Realmente, o futuro a Deus pertence, né? A gente nunca realmente consegue projetar o futuro de maneira fiel, mas a gente tem uma noção, né? Se os preços pioram, ou se os preços melhoram, né? Se aquele fundo imobiliário de CRI está realmente tomando o risco que ele se comprometeu a tomar. Então, assim, você tendo um histórico, melhora bastante, acho que a análise, né? Mas, realmente, acho que o primeiro filtro é a historinha, aí o segundo filtro seria, acho que o valor patrimonial, e como a gente comentou no começo, assim, né, cada vez mais a gente tem um número maior de investidores, e esses investidores cada vez mais estão mais educados. Então, achar uma oportunidade fora do radar está cada vez mais difícil. Antes era muito fácil, muito óbvio, muito tranquilo, né? Mas agora realmente tem que correr um pouco mais atrás, tem que realmente ler o research dos outros, comparar ali um com os outros, falar assim, pô, mas o que você está pensando, o que ele está pensando? Acho que cruzar as informações, né, questionar, falar assim, pô, o que o cara falou que ele está argumentando, ou ele só falou assim, ele acordou hoje feliz e falou que 4 letrinhas, 11 no final, dá para comprar. Então, assim, realmente acho que a gente passa pelo filtro, né, que eu sempre brinco assim, todo relatório que eu leio, eu passo um filtro sobre quais são os argumentos que o cara está usando. Aí, esses argumentos fazem sentido ou não? Então, realmente, eu posso incorporar eles na minha tese de investimento. Se não faz sentido, eu não vou poder incorporar. Então, acho que é mais uma questão realmente de passo a passo ir construindo a sua cadeirinha, vamos dizer assim. Acho que esse é o meu foco sempre quando eu vou investir, né, em qualquer ativo, né? Como que a minha cadeirinha está estruturada? Quantos argumentos ela tem para defender a tese? Acho que isso que eu me preocupo bastante, Thiago. Bom, legal, Arthur. E você que tem uma experiência grande, né, até na estruturação, né, de recebíveis, né, é totalmente diferente, né, de laje, né, então quais são os fatores que você daí fala, não, então para fundo de papel, né, de recebível, esses são os fatores a serem avaliados e se você acha que deve estar sempre presente na carteira de fundo imobiliário do investidor? Olha, eu acho assim, o ativo mais fácil de estar na carteira do investidor, porque realmente ele pode. A gente vê várias vezes isso, né, no YouTube, no Instagram, né? Fala assim, pô, tal loja inaugurou no shopping, eu fui lá visitar o prédio corporativo, então assim, tem uma necessidade de tato muito grande ainda do investidor brasileiro, ainda, na minha visão. Então, eu não digo que não pode faltar, mas assim, o que a gente mais vê de feedback positivo, né, é realmente os fundos de laje e os fundos de shopping, né? As pessoas gostam bastante desses ativos, né, que são palpáveis, né? Eu acho que o fundo de CRI, na minha visão, ele ajuda bastante no investidor que realmente não tem um dinheiro relevante
a entrar em alguns CRIs de maneira pulverizada, né? Porque ele paga o gestor para o gestor acompanhar a qualidade do crédito daqueles CRIs e aí também, vamos dizer assim, caso de algum problema, o gestor tem a função de correr atrás daquele problema, né, como cotista, como investidor, como crisista. Então, você meio que delega, obviamente com uma taxa, né, você meio que delega essa responsabilidade para o gestor. Então, na minha visão, assim, é um ativo indispensável para a carteira? Na minha visão, não. Assim, é um ativo bom? É bom. O principal fundo que eu tenho hoje é o fundo imobiliário de CRI. Tá? Acho que os dois principais são o fundo imobiliário de CRI. Mas não é, na minha visão, uma exigência, né? Sei lá, até um tempo atrás, minha principal posição era o BCFF. Tá? Realmente ele subiu demais, eu acabei reduzindo bastante ele. E aí eu falei, pô, assim, na minha visão, acho que os gestores que eu tenho de fundo imobiliário de CRI realmente fazem a lição de casa, eu tenho conforto, eu tenho tranquilidade com eles, então vou mantendo a carteira deles, né? Acho que se o BCFF fosse um fundo com maior liberdade, como o RBRF, também como o MGFF, eu manteria ele, né? Mas como é um fundo, um FOF puro, eu acabei reduzindo um pouco, né? E acho assim, o mais importante na minha visão, para você olhar a carteira do CRI, assim, né, do fundo imobiliário de CRI, olhar a operação de CRI, são dois fatores, né? Eu acho que é as garantias envolvidas, tá? E o fluxo do dinheiro, né? Assim, então, se é a operação que constrói, vamos dizer assim, o cara vai gerar, sei lá, 200 mil reais por mês, o cara vai te pagar 100 mil reais por mês, e com os outros 100 mil ele consegue tocar obra, ou sei lá, com 50 mil remanescente ele consegue tocar obra, ok, né? Se o cara tiver que te pagar 300 mil reais por mês e ele está gerando 200 mil reais por mês, alguma coisa está errada, tá? Então, acho que é meio que a gente tenta sempre, sim, entender o racional porque o cara está tomando o dinheiro, né, entender, assim, para onde o dinheiro vai, se as garantias são boas e se realmente a operação faz sentido, em termos financeiros, né? Se a conta fecha no final do dia. Não só ficar, vamos dizer assim, eu gosto de CRI de taxa alta, eu gosto de CRI de taxa baixa. Acho que a taxa no final do dia, uma definição entre a oferta e a demanda que está tendo naquele momento, daquele tipo de CRI. Né? Mas, assim, acho que se você entender assim, a operação, se ela faz sentido, vamos dizer assim, a gente, quando estrutura CRI, vou te dar um exemplo, né? A gente sempre se preocupa, quando é término de obra, em financiar a obra remanescente inteira. Tem muita gente que financia só a exposição de obra mensal, e depende do dinheiro do incorporador. Mas se o incorporador não tiver dinheiro, você quebra a cara. Então, a gente prefere, de uma maneira conservadora, financiar mais e realmente ter o dinheiro para a obra acabar, né, a obra residencial, no caso, acabar, do que ficar na mão do incorporador e aí ele gastar dinheiro com outra coisa, ou ter outro processo, etc e tal, e a obra não poder ser completada. Então, assim, acho que essa é, assim, a nossa principal preocupação, né? Realmente, acho que criar uma estrutura sólida o suficiente que a operação consiga sobreviver por si só e ela não depender de dinheiro externo ao longo da obra, né? Acho que esse que é o... Tem muita gente que, às vezes, acho que simplifica demais, etc e tal, e algumas pontas da estrutura ficam um pouco meio soltas, né? Acho que o quanto mais amarrado, né, o quanto mais de garantia, de conforto na operação você tiver, melhor. E também acho que as garantias têm que ser executáveis, né? Não adianta nada também você falar que a garantia vamos dizer assim, é algo que a empresa não quer. Porque você realmente, como eu falo no livro, assim, acho que a garantia, quando executado, o cara que tomou, né, tomou a dívida, né, ele tem que doer mais nele do que em você. Porque você é o cara que viabilizou o projeto do dinheiro dele, né? Então, acho que a garantia tem que ser boa o suficiente para você poder monetizar, mas ruim o suficiente para o cara não querer tirar a garantia dele. Então, ele prefere completar a obra do que executar a garantia. Então, a gente tem que tentar, assim, entender como funciona as coisas, né? E, assim, na minha visão, os gestores são bastante transparentes, né, receptivos, e você realmente pode falar assim, pô, você está tomando uma operação um pouco mais agressiva agora, que aconteceu, sei lá, um pouco mais conservadora agora, que aconteceu, acho que todo mundo responde os e-mails, né,
que eu mando como investidor, né, assim, que também responde bem como eu mando também como chama, estruturador. Então, assim, acho que é bom sempre entender assim, a dinâmica do mercado, né? Se está todo mundo tomando uma taxa mais baixa em determinado tipo de dívida e outro cara tomou uma taxa mais alta, o que aconteceu? Né? Todo mundo tomou uma taxa mais alta, ele tomou uma taxa mais alta, mais baixa, então, assim, você tem que entender, assim, os peers e se alguém se diferenciar muito, o que está acontecendo. Então, acho que esse aqui não é visão, assim, a dinâmica, né? Assim, onde você pode tirar de aprendizado. Então, assim, você tem que entender Então, acho que o principal ponto, assim, no fundo, na verdade, de CRI, é a exposição que ele tem a uma carteira, né? Teve um fundo que saiu recentemente e 2 ativos eram, sei lá, 60% do fundo. Então, assim, é óbvio que é um fundo pequeno, que vai crescer, etc e tal, mas existem riscos envolvidos, né? Vamos dizer assim. E enquanto você pega outros fundos que tem, sei lá, 50 CRIs. Então, assim, uma pulverização muito grande. Então, assim, estão em estágios de maturação diferente. E, na minha visão, é realmente isso, né? O que você tem conforto. Se você ligou para o gestor, se você, sei lá, mandou e-mail para o gestor, ele te respondeu, ele te convenceu, então acho que você pode investir nele, né? Agora, se você ligou para ele, não entendeu bem, ele não te conseguiu te explicar uma coisa boa, você não entendeu, então, acho que na minha visão, na dúvida, melhor não investir. Tá? Acho que é melhor do que você ficar comprando 4 letrinhas e um 11 no final. A gente também ouve também os feedbacks do outro lado, né? Tem gestor que fala assim, pô, tem muita gente que compra e nunca pergunta, então realmente acho que os gestores também estão cobrando um pouco também, acho que de nós investidores, né, acho que realmente acessar eles um pouco mais também. Então acho que assim, isso que é o aprendizado, acho que ocorre bastante nas interações. E acho que também, acho que eles estão dando uma porta, acho que é bastante aberta para a gente, né, eu lembro que em 2013, 2014, eu mandei e-mail que demorou, sei lá, um ano para ser respondido. Tá? Então, assim, hoje demora um pouco menos. Né? Mas, assim, acho que as coisas vão evoluindo e aí eu vejo realmente uma demanda do gestor que fala assim, pô, se você não sabe, se você não entendeu, tá com dúvida, pô, manda e-mail para a gente, né, o que pode melhorar no relatório, o que pode realmente deixar mais transparente. Então, assim, acho que tem um esforço muito grande de todos os players da indústria de melhorar a indústria como um todo. E isso eu achei uma coisa muito positiva e eu acho que alguns investidores não estão usufruindo disso ainda. Então, realmente, acho que vocês podem ser um pouco mais demandantes do serviço do gestor, afinal, vocês pagam ele para isso, é bom sempre lembrar isso, né? E, dado que tem essa remuneração, o cara tem que fornecer para você um serviço. Então, acho que essa que é assim, a discussão na minha visão. Interessante, Arthur. E a gente está chegando aqui já na parte final do programa. E qual que é a tua visão aí um pouco do futuro do mercado, dentro de todos os teus anos de experiência, né? Você já está dentro da indústria também. Há uma tendência maior, a gente tem uma diversificação de segmentos, tipo, vão ter outros tipos de fundos, ou mesmo dentro do mesmo segmento você vai ter fundos com características diferentes. Em papel a gente já vê isso, mas não tanto em tijolo, né? Ou você acha que a gente vai partir para fundos de incorporação? Então, assim, a gente teve vários fundos de incorporação na Bolsa, né, tem alguns ainda listados, mas a gente viu que realmente, por causa da crise também não dá para negar, né, mas a gente não teve um case de sucesso ainda de incorporação, né, assim, um fundo full de incorporação. O que a gente vê acontecendo, né, que a gente vê o movimento de vários gestores, né, assim, acho que foi realmente os preços atuais, os ativos atuais, tanto laje corporativa quanto galpão logístico, estão esticados. Então, eles estão preferindo construir do zero alguns ativos para realmente ter algum upside na história, né? Não só comprar ativos caros, né? Então, vamos dizer assim, seria mais a pimentinha do fundo do que realmente o core do fundo. Quando você fala com gestores, né, um a um, todo mundo tem o sonho de ter um fundo 100% de desenvolvimento, mais agressivo, mas a gente esbarra bastante na questão do caráter rentista do investidor. Então, o investidor quer pingar mensalmente o dinheirinho lá, faça chuva, faça sol. E como a renda mínima garantida na RMG ficou micada, então
é uma coisa um pouco complicada de viabilizar esse produto, na minha visão, no curto prazo. Então, acho que, assim, colocando uns ativos de desenvolvimento dentro de um fundo já pronto, ou então, sei lá, colocar uns contratos atípicos juntos, é uma coisa que tem maior receptividade no mercado, tá? Assim, tem gente que olha também para o mercado americano, né, como você comentou, de outros tipos, né? O mercado americano realmente é muito criativo, tem muita coisa lá, e a questão fica realmente no que a gente pode trazer para o mercado brasileiro, né? A gente vê esse esforço da Quasar agora de fazer um fundo agro, que na verdade não é um fundo agro, é um fundo mais de contratos atípicos, né? Então, assim, ainda tem o caráter imobiliário ainda, né? E é mais um fundo estilo, sei lá, GGRC ou Aliança. A diferença, na minha visão, que fica um pouco de pé atrás, todo mundo vence junto, né? Se tivesse, sei lá, uma dispersão de vencimentos, etc., acho que poderia ser uma coisa um pouco mais tranquila de defender. Mas aquela história de sempre, né? Como a gente comentou no começo. O juro caiu bastante, você se esforça para a sua cabeça um pouco mais criativa e, de vez em quando, em algum momento ou outro, tem alguma fagulha de criatividade. Então, eu acho que o esforço da Quasar nessa direção, a gente pode também, acho que, ver o regulador sendo um pouco mais receptivo a algumas ideias diferentes, né? Acho que vamos ver realmente o que a gente vê no futuro, mas a minha visão é realmente que a gente pode ir para outros segmentos. A gente pode ver que o CRA é equivalente ao CRI, em termos práticos, vamos dizer assim, né, para o investidor, e a gente não tem fundos imobiliários da agricultura, vamos dizer assim, né? A gente tem fundo de investimento da agricultura, tem fundo de investimento imobiliário. Então, a gente pode ver no futuro, sei lá, um cavalo nessa direção, mas realmente ovo e a galinha, né? Quem vai nascer primeiro para fazer essa indústria crescer. Então, mas eu acho que tem bastante espaço ainda. O mercado está ainda, acho que na minha visão, pequeno, e a gente ainda pode ver outros estilos de crescimento, né, outros vetores de crescimento que a gente não viu ainda. Não sei também qual é a sua visão, Thiago. Oi? Não sei qual é a sua visão, né, sobre assim, esse tipo de crescimento da indústria, né? Não, eu concordo contigo. Realmente, o mercado, até do que eu estou vendo agora, você falou exemplo, né, desse acho que vão ser silos, né? Isso. O mercado tirando o papel, né? Os fundos de tijolo também vejo que às vezes a gente pode ter os mesmos segmentos, mas com atuações um pouco diferentes. Tem esse novo também, né, da Vinci, acho que tem esse conceito de boutique, né, office, né, de ter imóveis menores, mas com boa localização, quer dizer, então o mercado acho que pode também seguir essa linha, né, até chegar num nível de crescimento que possa ter uma diversificação setorial como é o próximo, né? Igual acho que nunca vai ser o mercado americano, né? E Arthur, então para encerrar aqui, faz aí as tuas considerações finais. Então, obrigado pelo tempo, Thiago. Obrigado por dar o tempo também todo mundo. Eu tenho um site que eu faço também alguns insights, né, alguns resumos, que é losnac.com. Eu coloco algumas visões minhas lá, né, acho que sobre o que está acontecendo. E é isso, assim, quem tiver interesse mais em saber também sobre estruturação de dívida, ou tomar também algum CRI, algum CRA, ou saber mais também sobre nossos fundos imobiliários, vai no site, tem o contato lá, e você pode entrar em contato comigo sem problema algum. Ou então no Instagram também, @losnac. Mas isso mesmo. Obrigado, Thiago. Valeu, Arthur. Então, a gente agradece de novo aí a tua participação, o conteúdo ficou excelente, uma conversa muito agradável. Então, espero que toda a nossa audiência goste também. Então, um grande abraço. E para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.